Tem dias, tem semanas que parece que está tudo nublado, né? Está um nevoeiro. Mas quando a gente continua crendo, a gente continua subindo, a gente continua avançando, a gente sobe, a gente passa por aquele nevoeiro. Dia após dia, exteriormente estamos assim, cabelo branco, com olheira, cansados, oprimidos, mas interiormente o Senhor está trabalhando em nós. E eu estou crendo nessa glória maior. Eu estou crendo nessa ação completa. Eu estou crescendo, estou me tornando perseverante, eu estou me tornando casca grossa, eu estou crendo na palavra. Porque quanto mais eu subo, pode estar a nuvem que for, o sol sempre estará lá. A palavra está falando, vai passar. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, meu Pai querido, nós temos de estar aqui mais uma vez, mais uma noite, mais uma oportunidade na Sua presença, Senhor, podendo cantar, adorar o Senhor e ter a certeza, Senhor, deste grande amor, dessa segurança, meu Pai, que o Senhor nos ama e que tudo que vem do Senhor é bom, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos por cada oportunidade, nós te agradecemos, meu Pai, porque para estarmos aqui, Senhor, como nós já falamos outras vezes, milhares de coisas precisaram dar certo, meu Pai, para que estivéssemos aqui hoje, Senhor. São tantas bênçãos, meu Pai, tantos motivos de agradecimento que muitas vezes nós passamos reto, nós ignoramos, meu Pai, mas se às vezes um detalhe não fluir da forma certa, um membro do nosso corpo, meu Pai, um sentimento, uma coisa que não flui, Senhor, nós não estaríamos aqui. Então é pela graça do Senhor, meu Pai. É por ter a segurança, a certeza que o Senhor nos ama, meu Pai, e que até aqui o Senhor nos sustentou, e até, meu Deus, o dia que o Senhor vier e nos chamar, o Senhor nos sustentará, Senhor, porque o Senhor nos ama, e o Senhor quer que nós cresçamos, meu Pai. E se nós estivermos alinhados ao Senhor, como diz na sua palavra, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vós estiverem em mim, pedirão tudo o que quiserem, e assim será feito. E é isso, meu Pai, que nós precisamos entender todos os dias, Senhor. A sua palavra precisa estar no nosso coração. Nosso coração precisa estar preenchido, Senhor, da verdade. Acreditando na verdade, Senhor. E a verdade não é como o mundo diz, Senhor, a verdade é cada um tem uma verdade. Não, a verdade só existe uma, é uma verdade objetiva, Senhor. Não é de opinião. São princípios, Senhor, são valores. É a sua palavra que está dizendo, a sua palavra não muda, Senhor. Os céus e a terra, meu Deus, os astros, as estrelas, tudo vai passar, Senhor. E depois que tudo passar, a sua palavra continuará valendo, Senhor. Porque a sua palavra não muda. Então nós te agradecemos, meu Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, Senhor, te agradecemos pelas lutas também, porque se não fossem as lutas, nós não estaríamos aqui, Senhor, nós não teríamos buscado o Senhor. Então tudo é bênção, Senhor. Quando estamos com o Senhor, tudo se torna bênção. Quando estamos longe do Senhor, tudo se torna um martírio, Senhor, tudo se torna um fardo, tudo se torna problema, Senhor. Mas quando nós estamos no Senhor, aquilo se torna um trampolim, Senhor, se torna uma oportunidade. Então nós te agradecemos, meu Deus, pela vida, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. E eu te peço, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Deus, a todos os dias da nossa vida, Senhor, a darmos os passos certos, a ter uma visão focada no Senhor, meu Pai, alinhada à sua vontade, que não sejamos, como diz na sua palavra, vocês até têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm até ouvidos para ouvir a palavra, mas vocês não estão ouvindo, não estão escutando. Ainda estão com o coração endurecido. Então, tudo é em vão, Senhor. Podemos estar no melhor lugar do mundo, que é na sua presença. Mas com o coração fechado, endurecido, o Senhor não pode fazer nada. O Senhor não pode fazer muitos milagres numa região, numa cidade onde todo mundo conhecia o Senhor. O Senhor foi mais valorizado onde o Senhor não era conhecido. Então são as contradições do ser humano, Senhor. Então nos ajude a ter a visão certa, meu Pai, não desprezar aquilo que tem vindo até nós, meu Pai. Que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por falhas, por pecados, por erros.
por palavras, meu Pai, por atitudes, pensamentos que tivemos ao longo desse dia, que temos entristecido o Teu Santo Espírito, Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, porque o nosso prazer, o nosso desejo é fazer a Sua vontade, Senhor. Então nos ajuda, que possamos sair daqui, meu Deus, muito melhores do que quando chegamos, e terminar este dia muito melhores do que quando começamos. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê visão, o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, para que a palavra venha e corte, meu Pai, nos divida e que possamos, Senhor, aprender algo, pensar em algo, refletir, Senhor, que a Sua palavra vai nos moldando e nos renovando todos os dias, meu Pai, porque o propósito da Sua palavra, Senhor, é a mudança do nosso caráter. Não é para nós nos sentirmos bem, confortáveis, pelo contrário, é para nos sentirmos desconfortáveis, meu Pai, para que nós possamos crescer. Então que possamos sair daqui, meu Deus, um pouquinho mais que seja crescidos, um pouquinho mais amadurecidos do que ontem, Senhor. Essa é a nossa fé, para que nós possamos olhar para trás e ver quanto nós já caminhamos, meu Pai. Porque a coisa mais triste é perda de tempo, é perda de vida, Senhor. É perda de oportunidades, porque elas não voltam. Então que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ter uma consciência de nós mesmos, para que nós não venhamos a perder nada. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, Senhor, abençoa os casais, abençoa, meu Pai, que cada um que está aqui, que cada família, Senhor, que possa sair cada vez mais unida, mais abençoada, mais fortalecida, meu Deus, porque a instituição que o Senhor mais ama é a família, Senhor, é o casamento. E os filhos são a herança do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, meu Pai, a aproveitarmos este trabalho, Senhor, este cultivo familiar e olhar, meu Deus, de uma forma diferente para cada um dos nossos desafios. É o que eu quero, é o que eu peço, é o que nós te pedimos e concordamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, fala conosco. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Graças a Deus, diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida, e eu já estou desfrutando deste vinho, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas nossas meninas maravilhosas. Graças a Deus. Fala comigo, por favor. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Às vezes parece que está demorando, né? Mas tudo passa. Aqui em Tiago 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, você provar a sua fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, fala comigo por favor, maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria. Então é motivo de grande alegria passar por lutas, provações, mas eu acredito que ninguém aqui acredita que isso é ser masoquista. Mas aqui a palavra está dizendo muito claramente, porque a prova disso, a prova dessa fé me torna uma pessoa perseverante. E essa perseverança, ela não pode ter um começo apenas. Ela não pode ser aquela de, não, eu comecei uma atividade física, eu comecei um hábito novo, mas por uma semana. Não, ela tem começo, meio e ela não tem fim. O fim é o último dia da nossa vida. Ela tem que ter ação completa, ela tem que ter começo, meio e fim. Então o exercício dessa fé nas provações vai me produzir esperança, vai me tornar mais casca grossa, vai me tornar mais resiliente. Então nós só conseguimos passar pelas provações com a ajuda de Deus, com a ajuda pela graça do Senhor.
Porque os testes, eles têm uma função na nossa vida pedagógica. A gente está aprendendo. Porque se a gente é a mesma pessoa, desde que aceitou Jesus até o dia de hoje, está muito errado. A gente precisa perceber, ter essa percepção, essa consciência de que eu estou evoluindo. De que eu não estou mais falando como eu falava ano passado. De que eu não estou mais pensando como eu pensava no mês passado. Coisas têm que ter mudado. Se você olha para uma pessoa, se você se enxerga uma pessoa que há 10, há 20, há 30 anos tem certo vocabulário, certas brincadeiras, certos comportamentos, certos hábitos, essa pessoa está perdendo tempo na vida dela de uma forma assim, assustadora. Esses dias a gente falou que tem-se uma ideia, uma estimativa que o ser humano viva em torno de 25 mil dias. Eu, com 38, vivi cerca de 14 mil dias. Cada um aí depois pega e faz vezes 365 a sua idade. Você vai ver quantos dias, quantos milhares de dias você viveu. Aí a gente tem que analisar. Desses 14 mil dias, no meu caso, quanto que eu aproveitei de verdade? Quanto que eu joguei fora? Qual é o saldo disso? Quanto que eu usei para melhorar como pessoa, para aprender algo novo, para aprender a Bíblia, para ser melhor com as pessoas, para cuidar da minha saúde, para organizar minha vida financeira? Porque aqui a gente vê muito, né? Vocês que estão andando bastante, você vai no Walmart, por exemplo, tem um monte de velhinho lá. O que significa aquilo? Aqui não tem tanta proteção para as pessoas como tem no Brasil, por exemplo. Então, aquilo mostra, o cara está com 70 anos, com 80 anos, ele vai ter que trabalhar até morrer. Porque ele não cuidou da vida financeira dele. A maioria, você vai lá no mercado, você vê que é uns caras meio entrevados, assim, meio torto. Você não vê tanto assim no Brasil. Por quê? Estilo de vida. Não guardou dinheiro, por isso que ele está trabalhando numa idade dessa. Não cuidou da saúde. Não fez boas escolhas. Depois eu vejo isso. Depois eu penso nisso. E de depois se passaram 10, 20, 30, 40 anos. Então, às vezes a gente acha que um dia não vai fazer falta. Mas aquilo se torna um padrão. E aquilo se torna um padrão e a gente vai vivendo e não percebe mais. Então, os testes, eles vêm para nos ensinar. Mas se eu não estou disposto a aprender, eu estou sempre sendo reprovado nesse teste. Aí eu não mudo de sala. Eu não vejo evolução na minha vida. Então, essa fé, esse teste, essa prova, vai produzir perseverança. Tem gente que não tem perseverança, infelizmente. Ela não tem perseverança para terminar um livro, ela não tem perseverança para terminar um propósito, que é para a vida dela. Deus não ganha nada com a minha oração, com o meu jejum, com a minha santidade, ficando na madrugada. Deus não ganha nada com isso, eu ganho tudo. Eu recebo, eu cresço. Mas tem gente que já começa, a gente já viu, você já deve ter ouvido isso. Às vezes a pessoa no primeiro dia do propósito, ela já fala, ela já declara para a mente dela e no mundo espiritual, eu não sei se eu vou conseguir fazer inteiro. Eu não sei se eu vou conseguir vir todos os dias. No primeiro dia. E foi depois de um mês e alguma coisa diferente aconteceu. Não, no primeiro dia, nada ainda tinha acontecido, mas na mente dela, ela já declarou e ela já se preparou. Eu não vou completar. E o que acontece? Seja feito conforme a sua fé. É o que acontece. Então tem gente que ela sabe lidar com pessoas, mas não sabe lidar com problemas. Tem gente que não sabe lidar com pessoas e nem sabe lidar com problemas. Por quê? Porque não está disposta a aprender. Hoje em dia não tem aquela turma que quer só ter bicho, cachorro. Não, quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu gosto dos meus cachorros. É o tipo de pessoa egoísta, amargurada, problemática, porque ela tem problema com ela mesma, logo ela vai ter problema com todo mundo, então ela se isola. Então ela age das piores maneiras, perdendo vida, não passando nos testes. Então vive ofendida, vive reclamando das coisas, não faz o que ela tem que fazer, mas reclama de quem faz, fala que para o outro foi mais fácil, fala que para o outro ele teve mais oportunidades. Vamos para o meu caso.
Eu tive 14 mil oportunidades. Uns vão ter 15 mil oportunidades, 16, 17, 20 mil, 10 mil oportunidades. Então são muitas oportunidades, porque a palavra de Deus diz o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer algo novo, algo diferente do que fizemos ontem. Mas se eu não resolvo melhorar, se eu não resolvo passar nesse teste, se eu não resolvo produzir perseverança, se eu não decido ter ação completa, tudo isso vai ser em vão na minha vida. São palavras vazias para as pessoas, a palavra ela cumpre um propósito, mas se eu estou com o coração fechado, o propósito não é cumprido na minha vida. É como diz na palavra, quando você chegar num lugar, declare paz. Se quem estiver naquela casa quiser paz, a paz vai ficar lá. Mas se não quiser, vira as costas, a paz volta com você. A palavra pode vir, mas se eu não estou aberto para receber, eu não tenho. Deus não pode mudar a minha vida. Deus é tão poderoso, mas Ele nos deu um poder tão grande também, que a única coisa que Ele não pode fazer é mudar a minha vida se eu não quiser. Ninguém pode ajudar o outro se o outro não quiser. Ninguém pode ajudar alguém a sair do fundo do poço se aquela pessoa não estender a mão. Ó, eu te ajudo. Ninguém pode mudar se ela não quiser mudar, se ela não colaborar. Então os testes da nossa vida são comparados ao fogo. O fogo, nós sabemos, ela simboliza uma purificação. Então o fogo ele vem para nos tornar mais fortes. A gente sabe que alguns processos de alguns materiais, o fogo torna mais forte. Os processos dos minerais, ele ajuda a purificar, a tirar as impurezas e ficar só aquilo que é para ser utilizado, a propósito daquilo. Então a tentação, ela é diferente da provação. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta, mas o diabo tenta, mas ele não nos prova. Então Deus vai nos colocar numa situação de provação, porque Ele quer o nosso crescimento. E o diabo ele vai nos jogar uma tentação para ver se a gente está desprotegido, se a gente está com a mente avoada, se a gente está despreparado para justamente cair. E a palavra, ela nos capacita a isso. Ela nos capacita para romper. Então como é que a gente vai se sentir feliz com o problema? Como que a gente vai se sentir feliz? É motivo de alegria vocês passarem por diversas provações. Então como é que eu vou passar por um problema? Estou passando por uma doença, um problema financeiro, uma crise no meu casamento. Eu vou ficar feliz com isso? Claro. Ninguém vai ficar batendo no palmo. Olha que beleza, eu não durmo, eu não falo com a minha esposa faz um mês. Olha que bênção na minha vida. Não. Eu vou entender, eu vou confiar na fidelidade de Deus. Eu vou fazer a minha parte. Ah, mas a minha esposa não faz a parte dela. Pois é, a gente acabou de falar, ninguém muda ninguém. Ah, meu marido está terrível, está cada vez pior. Pois é, ninguém muda ninguém. Você ficar lá buzinando, falando, não vai mudar aquela situação. Então considere motivo de grande alegria vocês passarem por muitas situações, porque é graças a ela que eu cheguei mais perto de Jesus. É graças a ela que eu fui mais para a igreja. É graças a ela que eu abri um jejum. É graças a ela que eu tenho buscado mais a Deus, porque eu preciso de vitórias. Mas eu não posso ser aquela pessoa estúpida que quando eu tenho paz, eu me afasto. Ou seja, o que a gente acabou de ler? A perseverança tem que ter ação completa. Está tudo bem, eu paro, está incompleto. Porque eu mostro que eu não posso ter um pouquinho de paz, eu já abandono. E essa maneira estúpida de viver. Porque aí a gente volta na estaca zero. Ao invés de a gente estar numa ascensão, a gente cresce, depois começa a cair. Aí começa a vir os problemas, aí até a gente conseguir reverter esse vale, é um problema. É mais tempo, é mais desgaste. Então, considere motivo de alegria, porque eu estou mais perto do Senhor. Porque eu entendi, eu creio na fidelidade de Deus, e eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem, mas para o bem daquele que ama a Deus. Então todo mundo que enfrenta os problemas, eles saem muito melhores. A nossa fé é elevada, a nossa resiliência é desenvolvida,
Então, lembra aí de alguns problemas, de algumas situações que você viveu. Olha para trás. E você olha para agora. E olha quanto você cresceu. Olha como sua fé foi aperfeiçoada. Olha como a sua perseverança foi desenvolvida. Olha quanto você desenvolveu daquela situação para cá. A sua fé, a sua forma de falar. Então hoje, se você analisar, você faz muito mais do que você fazia há alguns anos. Porque você cresceu, você foi aperfeiçoado. Se antes você tinha uma preguiça para algumas coisas, hoje você já assumiu aquilo como meu estilo de vida. Antes eu buscava pouco a Deus, eu ia pouco na igreja, eu não gostava de ler a Bíblia, hoje você faz tudo isso. E antes você não conseguia fazer, mas hoje você consegue. Por quê? Porque você botou força, você tomou uma decisão. Então a gente mostra que a gente consegue fazer tudo que a gente quer. O dia continua tendo as mesmas 24 horas, mas agora você prioriza aquilo que é bênção para a sua vida. Então hoje você tem outras oportunidades, outros testes, para que você possa ser aperfeiçoado. Outros testes na saúde, outros testes na família, outros testes no casamento, na vida profissional. Mas eu estou continuando a olhar para Deus. Eu continuo crendo que esses testes estão me fazendo melhores. Estão me tornando mais humildes, mais quebrantado, mais feliz, mais grato. Lembra que a gente falou agora na oração? Quantas coisas que para você estar aqui, quantas coisas que precisaram dar certo para que você estivesse aqui. É a sua saúde que tem que dar certo, suas pernas, o seu carro, não teve acidente, você não passou por uma situação. Quanta coisa precisou dar certo. E certamente aqui, quando você anda bastante, você vê, tem acidente todo dia. Tem gente que estoura pneu todo dia. Tem gente que bate o carro todo dia. Hoje tinha gente que estava dentro de um lago. Como que ele consegue fazer aquilo? Ele conseguiu. E com você não aconteceu. Lá na sua cidade, por exemplo, lá em São Paulo, eu lembro quantas vezes que algumas vezes, né? Situações da gente passar e no carro de trás bater. Mas com você não foi. Quantas pessoas que não terminaram esse dia, morreram, suas almas foram tragadas, perderam sua última oportunidade. Então, considere motivo de grande alegria, ou seja, eu estou sendo grato, eu estou vivendo cada dia como se fosse o meu melhor, o meu último dia. Então esse é o crescimento, esse é o entender que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o problema vai passar se eu perseverar, e a palavra, a fidelidade dele continuará na minha vida para sempre. Aqui em Juízes 5:31 diz assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Então aqui, como o sol, não se esconde o sol. Assim será a sua vida. Um destaque, a forma que Deus trabalhou na sua vida. Então aquilo que para muitos estava tudo escurecido, tudo incerto, quando nós perseveramos, aquilo se torna como o sol, fica impossível não se ver a diferença. Quando você vence, quando você testemunha, quando você toma as decisões corretas, fica impossível não ver, Deus está na vida daquela pessoa. A mudança é nítida. Eu lembro da pessoa desse jeito, falando desse jeito, com aquele aspecto pesado, agora eu vejo de uma outra forma, com uma outra fisionomia, com outro semblante, ou seja, isso é Deus, é como o sol que se destaca, o sol do meio-dia, quando o sol se levanta na sua força, essa é a visão que o Senhor nos dá. Quando nós confiamos no Senhor, essa vitória, essa mudança de vida se torna como o sol, fica impossível não se perceber.
Então o que o Senhor está falando? Confie nele. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Tira a mão do volante e deixa Jesus conduzir. E ele agirá. O Senhor vai agir. Então eu preciso confiar. Preciso tirar as mãos e confiar. Isso é perseverança, isso é confiança, isso é fé. Em 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro. O vaso de barro é forte ou fraco, pessoal? É forte ou fraco? É fraquinho. Se ele virar, ele quebra. Então o que nós temos não é nosso. É para provar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Então não é de nós, não é porque eu sou honesto, eu sou bonzinho, eu sou bem-sucedido. Não, eu sou um vaso de barro e esse poder que tem vindo sobre a minha vida tem me tornado essa pessoa diferenciada. Então é de Deus, tudo provém de Deus, de todos os lados. Olha só, se a gente não se enxerga em alguns momentos assim, de todos os lados somos pressionados. Fala comigo, mas não desanimados. Ficamos perplexos, fala comigo, mas não desesperados. Ok? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, tem dia que você está mais abatido, tem dia que você está mais pesado, tem dia que você está mais oprimido mesmo, tem dia que você está mais desgastado. Mas aí você toma uma decisão. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Nossa, tá até esse dia eu estou dormindo pouco, está dando mais cabelo branco, está mais difícil. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha que coisa linda, pessoal. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha como é que Paulo chama. Não, mas eu estou assim com um problema violento, eu tenho que fazer isso, a minha coisa assim, o casamento está assim, ó, para um fio, ó, já pediu o divórcio, fulano. Essa dívida aqui está numa situação impagável. Esse filho aqui está perdido nessas drogas, com essas amizades. O Senhor chama de leves e momentâneos. Porque isso, ó, leves e momentâneos. Não, mas para mim é muito grande. Não, Deus é grande. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, tudo passa, estão produzindo para nós, fala comigo, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Essa glória, a glória, a sua vida, o seu testemunho, pesa infinitamente mais, porque isso é pequeno para Deus. O que é grande para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Isso se torna uma glória, que pesa muito mais do que todos eles. Com certeza, quando você olha para as dificuldades, para as situações, para crises que você teve na sua vida, você olha para hoje e fala assim, olha, aquilo se tornou um grande testemunho na minha vida. Uma grande bênção, uma cura, que naquele momento parecia assim, é o fim do mundo, é a morte. Aquilo se tornou um testemunho. Uma crise na sua vida, uma crise no seu casamento, que você falou, não, agora acabou mesmo. Aquilo se torna um testemunho, viu como é possível? Viu como as coisas podem ser diferentes? E aí você tem peito, você tem coragem para falar, para pregar, para dar esperança para outras pessoas, porque você venceu. Porque está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Eu estou vendo problema, eu estou vendo dificuldade, eu estou vendo ameaça, eu estou vendo situações, não naquilo que se vê. Ó, isso daqui, ó, tudo vai passar. Mas no que não se vê, que são os nossos sonhos, os nossos projetos, a família que eu quero, o casamento que eu quero, o propósito para Deus me levantar e me abençoar, eu olho para aquilo. Não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Eu não vejo ainda, mas eu faço como Abraão. Eu já enxergo. Abraão não tinha um filho, mas ele já se via como um pai de multidões. Depois ele teve um filho, o filho da promessa. E com aquele um filho ele morreu na fé. Morreu crendo. Eu sou um pai de multidões.
Eu sou pai assim, ó, olha para as estrelas. Olha, não dá para contar. E eu vou ser pai de tudo isso. Creu contra a esperança. A mulher velha, estéril, ele velho. Só teve um, é muito engraçado. Se a gente podia até falar, né? O que faria mais sentido, mas Deus não trabalha com o que faz sentido. Ele nos surpreende. Se fosse para fazer sentido, Deus poderia chamar o Jacó de pai de multidões, né? 12 filhos, aí os 12 tem mais 12, e o negócio explode rápido. Né? Foram para o Egito com 75 familiares, depois saíram com 3 milhões. Então faria mais sentido o Jacó. Mas Deus, ele não faz pela lógica. Ele pega o improvável, ele pega o velho, ele pega a estéril, ele pega o que tem um filho e diz, ó, você vai ser pai de multidões, hein? Milhões virão de você. Como? Eu só tenho um. Pois é. Então olho para aquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, ele passa. Mas o que não se vê é eterno. Então situações e situações vêm para nos desanimar. Todos os dias, todos os lados somos pressionados. Mas essa é uma decisão, mas eu não desanimo. A gente olha para os heróis da fé, quantos problemas, né? Quanta bucha que eles tiveram que resolver. Quantos problemas que José precisou resolver, quantos problemas, quanta aflição que Davi passou. Quantas situações que quanta aflição que Daniel passou. Mas eles não desanimaram. Davi devia ter momentos assim que o exterior dele assim estava acabado, destruído. Foi atacado, injustiçado. Devia ter dias assim que ele devia estar barbudo, devia estar feio, devia estar com olheira. Mas interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, dia após dia. Imagina José, a angústia, a tristeza que ele deve ter passado em tantos momentos. Senhor, por quê? Por que minha família fez isso comigo? Senhor, que injustiça, eu estou numa prisão por conta de algo que eu não fiz. E eu não estou sendo acusado de ter furtado o meu patrão, estou acusado de ser um estuprador. E o medo dele? Não poderia ter ficado com muito medo? Se hoje isso daí chega da cadeia e não tem perdão, imagina naquela época. Olha o abusador aqui, olha o espertão aqui, olha o que coloca a faca nas costas do patrão dele. E até pegar confiança. Imagina só, quantas situações. Devia ter ficado magro, deve ter comido muito mal, ficou triste muitos dias, mas estava lá. Senhor, o Senhor me deu visão, o Senhor me deu sonhos, o Senhor me deu esperança. O Senhor me deu sonhos onde os feixes, os astros se curvavam diante de mim. Então o Senhor tem que ter alguma coisa com isso. Ele acreditava tanto que ele ia contar para os irmãos. E os irmãos dele também acreditavam tanto que jogaram ele no poço. Para ver se, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Porque quando você não dá importância para uma coisa, você nem liga, isso é bobagem, é o lunático, é o sonhador lá. Mas eles acreditavam tanto que o pai dele, como assim que o seu pai e sua mãe vão se curvar diante de você? Né? Isso daí não se faz, o pai se curvar diante do filho, não tem lógica isso. Então todo mundo acreditava naquele sonho. Então nós estamos passando por situações, mas nós não desanimamos. Tem dias, tem semanas que parece que está tudo nublado, né? Está tudo fechado, está um nevoeiro. Mas quando a gente continua crendo, a gente continua subindo, a gente continua avançando, a gente sobe, a gente passa por aquele nevoeiro e a gente vê o sol. Quando você veio para cá, talvez você pegou lá um tempo lá em São Paulo, talvez estava nublado. Aí você subiu, você viu aquele sol. Ou quando você estava vindo para cá, o sol nascendo, acima das nuvens. Quem pode esconder aquilo lá? Nem a nuvem sobe naquela altura. Então quando a gente está subindo, a gente crê, a gente persevera, dia após dia, exteriormente estamos assim,
cabelo branco, com olheira, cansados, oprimidos, mas interiormente o Senhor está trabalhando em nós. E eu estou crendo nessa glória maior. Eu estou crendo nessa ação completa. Eu estou crescendo, estou me tornando perseverante, eu estou me tornando casca grossa, eu estou crendo na palavra. Porque quanto mais eu subo, pode estar a nuvem que for, o sol sempre estará lá. Não é verdade? O sol sempre vai estar lá. O sol sempre vai nascer. O sol sempre estará lá, mostrando toda a sua força. Então esse é o papel de cada um de nós, quando a gente está subindo, quando a gente está crescendo. Então a palavra está falando, a glória pesa muito mais do que esses leves e momentâneos problemas, processos. A palavra está falando, vai passar. Pode ser que esses dias você estava mal, pode ser que esses dias você estava aflito, doente, pressionado, mas passou. Agora você está vivendo desafios diferentes. Então o que nós estamos produzindo dentro de nós é para uma glória maior. Essa igreja, por exemplo, ela tem gerado, tem vindo com tantos desafios, mas a gente, por outro lado, tem visto tantas mudanças nas pessoas, tantas mudanças no ministério. Quantas pessoas, quanta coisa que tem sido movimentada, as pessoas crescendo, as pessoas se desenvolvendo, as pessoas se colocando, assumindo a sua posição, mexendo com as estruturas, mexendo com as mentes, mexendo com as intenções, com as motivações, mexendo com as ambições das pessoas. Quantas coisas têm vindo junto com esses desafios, mas também com tanto crescimento de tantas pessoas em todas as igrejas. Pessoas crendo, pessoas confiando, pessoas avançando, pessoas se apresentando, se colocando, Senhor, eis-me aqui. Que às vezes em outros momentos a pessoa estava lá, paradona, estável, acomodada. Eu falo por mim também. Estava muito abençoado ali na Taquari. Muito abençoado. A posição, as responsabilidades, as coisas estavam caminhando muito bem. Mas a gente precisa, de tempos em tempos, de algo que mexe, que muda, que sai daquela coisa, senão a gente não cresce. É um sonho novo, um projeto novo, uma coisa, não o aventureiro, né? Começa 500 coisas, mas não fixa em nenhuma, não foca em nenhuma. Mas é esses projetos, essas mudanças, esse desenvolvimento, essa perseguição. Vou olhar para algo que eu não estou vendo. Esse que eu estou olhando lá na frente, é o olhar da fé. Eu não vi ainda muita coisa, mas eu creio. E é esse o lugar que o Senhor nos quer. Eu vou fixar os meus olhos em Deus. Então eu vou tirar os meus olhos das ameaças, eu vou tirar os meus olhos dos problemas, eu vou tirar os meus olhos de tudo aquilo que me atrapalha, que tira a minha visão. Tirar os meus olhos dos diagnósticos, das sentenças, de tudo aquilo. Porque foram os problemas que nos fizeram se aproximar de Jesus. Ninguém vem por amor. A gente vem pela dor. A gente vem na pressão. Foram os problemas que se tornaram bênção nas nossas vidas. Sem os problemas a gente sabe. A palavra diz que o Senhor que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. A gente não teria escolhido Jesus, mas Ele nos escolheu. Ele nos deu uma chance, porque a gente não queria essa chance. A gente, na nossa ignorância, orgulho, a gente fala, não, eu não preciso disso, eu dou conta sozinho. Olha o tunado aí, ó. Todo dia isso aqui. É o trem e o tuning. Ele fazendo teste o dia inteiro. Então são essas situações, se essas situações não tivessem vindo até nós, a gente talvez estaria ainda lá atrás, perdido no mundo, estragando o casamento, estragando com a vida, com a saúde. Como tem muita gente vivendo assim ainda.
Muita gente vivendo dessa maneira inconsequente com a própria vida. Então são essas situações que nos fizeram aproximar de Jesus, que no final das contas se tornaram a maior bênção das nossas vidas. Um acidente foi a melhor bênção da minha vida. Às vezes uma crise no casamento se tornou a maior bênção na vida de umas pessoas. Às vezes uma situação de humilhação financeira se tornou a melhor bênção na sua vida. Às vezes uma situação, você olhou assim, meu Deus, para onde eu vou? Que é o que falou, de todos os lados são pressionados. Meu Deus, é de cá, é de lá, é o filho assim, é o casamento assado, é a vida que não anda, é o trem que não acontece. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já sei, vou para Deus. Que é o que infelizmente a maioria faz. Quando tudo dá errado, eu vou para Jesus. Que é o que a gente sempre fala, né? Deus deveria ser a primeira e a única opção. Mas a gente deixa, muitas vezes, como a última opção. Mas ele tem que ser a única. Então são nos testes que o nosso caráter, que os nossos valores são testados. São nesses testes que José mostrou o caráter dele. São naqueles testes de poder matar o Saul que o Davi foi testado. Você já não viu aquelas pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, tiveram um acidente, foram curadas de um câncer, né? Você não vê como é que elas geralmente voltam diferente? Ela passa a valorizar a família, que ela não valorizava. Ela passa a valorizar a saúde dela, que ela não valorizava. Ela passa a valorizar as oportunidades, o dia a dia. Agora, cada dia para ela tem peso, tem valor. Mas antes, vivia a corrida dos ratos, né? Naquela rodinha. O dia inteiro não saía do lugar. Vai, acorda, vai para o trabalho, volta do trabalho, assiste TVzinha, dorme, come e vive, e vive, e vive. Ou seja, não vive nada. Só sobrevive. Hoje em dia, a maioria das pessoas não vive, só sobrevive. Você vê um bando de zumbis, pessoas mal-humoradas, pessoas fechadas, pessoas carrancudas, que só estão sobrevivendo. Não estão vivendo. Não tem vida abundante. É o que a gente viu no tempo da pandemia, que as pessoas não conheciam os cônjuges, não conheciam os filhos, se tornou um problema muito grave, porque já estava acostumado a só ver à noite, e um pouquinho só de final de semana, e está bom demais, agora ficou em casa, e teve que conviver com as diferenças, teve que ver o filho, né, que às vezes só pegava e botava na escola, depois botava no outro curso, depois fazia tal coisa, depois botava comida, dava banho e bota para dormir. Ou seja, não teve meia hora para conversar com o menino. Aí de repente descobre um menino problemático, respondão, falando coisas estranhas, porque alguém teve mais influência, alguém teve mais investimento naquela criança. O mundo teve, o professor esquerdista teve, o YouTube teve, o TikTok teve, o menino foca lá, o Felipe Neto teve, menos o pai e a mãe, menos a Bíblia, menos Deus. Então a pessoa começa a valorizar aquilo que ela não via como importante. Então eu vou fixar nos olhos naquilo que é eterno. Eu quero uma família abençoada. Eu quero uma geração, um legado para os meus filhos e os meus netos de bênção. Então eu preciso dar os passos certos agora. Eu preciso pagar o preço agora, o preço certo agora, porque é o que a gente sempre fala, um preço eu sempre vou pagar. O preço de permanecer no mesmo lugar ou o preço de mudar. O preço de ficar sem minha família ou o preço de manter a minha família. O preço de viver uma vida estagnada ou um preço de viver rompimentos, desafios e crescimento. Então, um preço eu sempre vou pagar. Então, são escolhas. Aqui em Isaías 41, na NVI, diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto, o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, no deserto, olha só, isso não acontece. Colocarei juntos no ermo, no lugar vazio, o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou.
Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Então o Senhor está falando, eu tenho moral, eu tenho crédito para apresentar diante de Deus? Eu posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso de vitória. Senhor, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho feito a minha parte. E quando eu faço a minha parte, o Senhor faz aquele deserto se tornar esse bosque maravilhoso. Porque essas árvores não sobrevivem no deserto, são árvores nobres. E o que isso mostra? Milagre. Um milagre acontecendo. O Senhor está falando, aquilo que estava seco vai virar um manancial. Aquela terra é difícil, dura, eu vou plantar um pinheiro, um cedro, árvores bonitas, árvores importantes. Então Deus vai fazer coisas que não fazem sentido para ninguém. Faz sentido ter cedro no deserto? Não, não tem sentido. Não vai funcionar, ele não vai viver lá, mas o Senhor vai dar um jeito. Então pode ser que essa situação que você está vivendo pode parecer uma terra ressequida, uma dificuldade, uma luta, e o Senhor quer fazer algo lindo e frutífero disso. Isso é acreditar, pessoal, na palavra. Eu estou vivendo situações, mas o Senhor vai tornar aquilo um cedro. Eu estou vivendo um deserto, mas o Senhor vai fazer um manancial. Eu só estou vendo espinheiro, mas eu estou olhando para a murta, para a oliveira. Eu estou olhando para aquilo que eu não vi ainda, mas eu estou olhando com os olhos da fé. Como Abraão. Abraão olhava todos os dias para a vida dele, para a saúde dele, mas ele olhava para o céu também. Então, exteriormente, ele um velho, mulher velha, 90 e tantos anos, e o negócio não caminhava, não acontecia, mas ele olhava para o céu. Não, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de olhar para o céu de novo. Nossa, isso é fé mesmo. Mas deixa eu olhar para o céu. E aconteceu. Então, os cedros, as oliveiras, tudo isso é o quê? É bênção. É bênção. É bênção, é Deus tornando possíveis aquilo que para mim é impossível. Aquilo que para mim é um deserto, o Senhor torna em mananciais, em rios, em lagos, água, em bênção. No Salmo 107, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. E ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, ou seja, só era deserto, agora você funda uma cidade boa. Semear lavouras, ou seja, toda uma estrutura para aquela cidade. Semear lavouras, plantar vinhas, colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que diminuam os seus rebanhos, ou seja, tem bênção. Então aquilo que te fez chorar, aquilo que te trouxe tristeza, desgosto, é aquilo que vai te dar mais alegria, mais gosto. Amém ou não, pessoal? Então é somente na dureza. É somente na dureza que a nossa vida vai frutificar. Você sabia que as terras que são melhores para plantar a vinha, por exemplo, são terras duras e difíceis, mais ácidas? Não é uma terra roxa do Paraná, essa coisa assim perfeita, né? Não. Terra boa para a vinha, era uma terra difícil. São terras mais duras, mais ácidas. Que aí não sai uma uva tão docinha. Sai uma uva mais amarguinha, que é melhor para o vinho. Porque você sabe que a uva que vai para a mesa não é a uva que faz o vinho. A uva que vai para a mesa ela é muito doce. E a uva que faz o vinho, você pode ver nas imagens lá, não é aquela que você compra, é uma uva bem mais escura. Então ela não é tão suculenta, ela é mais concentrada. Então isso vem de uma terra. Você sabia que a primavera é uma resposta da árvore, porque ela achou que ela ia morrer? No inverno? No inverno, a árvore ela não tem cérebro. Então ela não sabe que aquele inverno vai acabar. Então a lógica que é, se o inverno acabar, eu vou morrer. Eu vou perder. Então ela usa o máximo da energia que ela ainda tem. Ela derruba todas as folhas, ela para tudo. E ela se concentra em produzir alguma coisa, produzir semente. Que aí na primavera, quando o clima muda, porque se não mudasse, ia destruir. Por isso que nos polos não tem árvore, porque não aguenta. Mas nos outros lugares aguenta porque aquilo é passageiro.
Então, a primavera, aquela coisa maravilhosa, flores, pólen, abelhinhas, sementes, é uma resposta. A árvore não sabia que ela ia sobreviver, então ela colocou toda a energia dela, ela tirou, derrubou todas as folhas, parou de perder água, perder energia, e ela fez para virar semente. Então, se eu morrer, eu espalho um monte de semente. Então, Deus faz tudo perfeito. Então, a gente não teria a primavera se não tivesse o inverno. A gente não teria tantos testemunhos, tantas bênçãos, a gente não teria você aqui, por exemplo, se você não tivesse passado por muitos invernos. Mas chega a primavera. Mas para chegar na primavera, eu preciso ter vencido o inverno. Eu não posso ter morrido no inverno. Eu não posso ter morrido no processo. Eu não posso ter a promessa da terra prometida, mas eu morro no deserto. Aí não fez sentido todo o sofrimento. É o que muitas pessoas vivem. Ela anda e morre às portas da terra prometida. Ela não faz como Josué e Caleb, que resiste e entra. Então, quando nós nos alinhamos a Deus, então nós vemos que a mão do Senhor está sobre nós. Ele nos abençoa e eles se multiplicam e não deixa que diminuam os seus rebanhos. Ele está nos abençoando, não deixa diminuir, ele quer que aumente. Então, em condições normais, em condições naturais, talvez essa situação que eu estou vivendo, não ia dar nada. Eu não ia tirar nada de bom. Mas em condições espirituais, onde eu tenho essa consciência, eu extraio bênção, eu extraio testemunho, eu extraio força, eu extraio resiliência. Por isso que a vida do crente, ela não é monótona. Ela pode ser, se a pessoa se acomoda. Mas a vida do justo é cheia de emoções, é cheia de aventuras. Olha quanta luta, quanto ataque, quanta situação, mas a gente vence. Não é só aquele papo de religioso, não é porque o diabo luta comigo, faz 30 anos que ele luta comigo. Não, ele luta a vida inteira. Todo dia ele se levanta antes de você, para lutar contra você. Mas é aí que eu me levanto também para resistir. Vem luta de todos os lados, mas eu não desanimo, não me abaixo, não me retrocedo. Então, ser crente de verdade, ela tem muitas situações. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça. Um casamento, por exemplo, é uma maneira extraordinária de crescimento. É uma maneira extraordinária de mostrar que a gente é crente mesmo. Porque tudo num casamento converge para a gente não querer o casamento. Tanto que Jesus fala isso, nem todo mundo nasceu para isso. Mas como está naquela tradução da mensagem, fala assim, se vocês quiserem crescer, então casa. Então você quer crescimento? Você vai ter que ser provado, você vai ter que passar por muitas situações para que você seja aprovado e para que você tenha essa fé desenvolvida, essa perseverança. Hoje em dia as pessoas não têm perseverança no relacionamento. Dá 2, 3 anos, está mal. Hoje em dia é raro você ver aqueles casais de 40, 50 anos. A gente tem um casal aqui na igreja de 47, 48 anos de casados. Um casal de portugueses. O seu Manuel e a dona Emília. Mas isso é raro. A maioria está pulando de 2, 3, 4 casamentos, seja eterno enquanto dure, 3, 4 anos, 5 anos, e não quer passar. Por quê? Porque não quer crescer. Porque não quer se submeter à palavra, ainda é o orgulho que manda, não quer amadurecer, não quer ter a empatia, não quer ter a flexibilidade, quer ser do jeito dela, se não for do jeito dela não vai funcionar. E onde as pessoas vão sendo derrotadas, porque isso acontece no trabalho. Os jovens hoje em dia vai para a empresa, não é promovido em 3 meses, já quero sair, não foi reconhecido. Não tem flexibilidade nenhuma. Não, vou receber só isso, não, nem isso daí, nem não construiu nada, mas quer exigir quanto que vai receber. Aí fica frustrado, perde tempo, fica cada dia pior, amargurado. Por quê? Porque não tem resiliência.
ou seja, não se tornou perseverante. E o Senhor quer que nós sejamos perseverantes. Então, ser crente de verdade exige crescimento. Aqui em Isaías 35, olha só, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores e mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam, fala comigo, por favor. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Ok, digam aos desanimados de coração. Fala comigo, sejam fortes. Não temas. Seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição. Virá para salvá-los. Então creia. Creia, 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 vai brilhar. Creia que esse sol vai brilhar na sua vida. Creia que acima desse nevoeiro tem um sol espetacular brilhando. Creia. Se alegre, como diz na palavra. Que seja motivo de grande alegria. Porque você acredita no depois, você acredita na semeadura, você acredita no processo, você acredita na fidelidade de Deus. Porque tudo vai passar. Mas como diz na palavra, a palavra de Deus não. Então quando eu permaneço, eu resisto, eu passo do outro lado. Eu entro na terra prometida, eu conto testemunhos. Aquela situação, aquele problema se torna a minha vida, o meu evangelho. O evangelho são as boas notícias. Então através de você, as pessoas estão vivendo boas notícias, estão ouvindo boas notícias. Porque a coisa mais triste que tem é a pessoa que está lá, diz que é crente, tem uma Bíblia, mas os filhos estão perdidos, o casamento está terrível, vida financeira é uma tragédia, é uma luta que não tem fim. Você pergunta se ele está bem, você até se arrepende, porque ele resolve te contar todos os problemas, todas as lutas, tudo que o diabo tem feito na vida dele. Isso é terrível. Ou seja, eu não estou glorificando Deus. Porque Jesus falou que o meu Pai é glorificado quando eu dou o fruto. Se eu não tenho fruto, Deus não tem sido glorificado através da minha vida. E Deus é glorificado quando nós perseveramos, quando nós cremos, quando nós nos tornamos, quando nós temos uma ação completa. Amém, meus queridos? Fiquem em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. E eu peço que você, neste momento, antes de nós orarmos, que você tenha refletido sobre essa mensagem. E que você, talvez em algum detalhe, em algum ponto, você tenha visto, é verdade. Eu estava reclamando muito dessa situação. Talvez eu tenha que olhar de uma forma diferente, eu tenho que reagir de uma outra maneira. Talvez a maneira que eu estava agindo era uma maneira imatura. Talvez eu estou ainda temendo os problemas. Espera aí, a palavra está me falando o oposto aqui. Então não tenha medo dos problemas. Creia nisso. Creia nisso. Você verá o poder de Deus na sua vida. Você verá o favor dele na sua vida. Mas eu preciso o quê? Eu preciso me aproximar de Deus. Preciso me achegar a Deus. Todo mundo aqui já fez escolhas ruins na vida. Mas ao invés de ficar se culpando ou tendo vergonha, eu posso mudar isso. Eu vou usar essas lutas, essas referências, essas coisas, para não voltar lá, para crescer. Não tem aquelas pessoas que às vezes você tem um parâmetro, um testemunho, ó, o meu pai bebia, eu não vou beber. Meu pai traía minha mãe, eu não quero isso para a minha vida, eu lembro o que eu passei, eu lembro o que eu sofri. Então eu tenho parâmetros, eu sei o que eu não quero. Porque isso é algo muito importante. Às vezes a gente é bom para ficar pedindo coisa para Deus. Mas antes de saber o que eu quero, a gente precisa analisar o que eu não quero para a minha vida. O que eu não quero? Eu não quero esse tipo de relacionamento, eu não quero esse tipo de saúde, eu não quero esse tipo de problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma decisão. Eu vou agir diferente. Eu não vou mais viver dessa forma.
negligente com a minha própria vida. Eu vou me aproximar de Deus, eu vou parar de falar do problema, eu vou falar com o problema, eu vou fazer como o Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Ossos secos, problemas, dificuldades, ouçam a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. O que o Senhor está falando? Que a minha fé, a minha perseverança tem que ter ação completa. Então acredite na palavra. Acredite. Tudo que não estava fluindo na sua vida vai começar a fluir. O que não estava vendo, você vai ver. Tudo que parecia um nevoeiro, nublado, você vai ver esse lindo, esse poderoso sol na sua vida. Você vai passar por esse processo. Nada pode esconder o sol. Nada pode esconder você. Alguém pode esconder Davi? Alguém pode esconder Daniel? Alguém pode esconder José? Não. As pessoas podem abafar, pode tentar, pode inventar mentira, pode criar estratégias. Ninguém pode esconder você, se você estiver no lugar certo. Então fala com o Senhor neste momento. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está falando, rasgue o seu coração. Não perca a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Deus está falando. O que Ele está falando para você? Você não está sozinho. Deus não falha. Rasgue o seu coração. Não deixe o desânimo. Não deixe o desespero. Não deixe o medo. Nada travar você. Qual a situação que você precisa de vitória agora? Alegre-se. Alegre-se que isso já se tornou um testemunho na sua vida. Acredita nisso? No mundo espiritual isso já é uma realidade de vitória, de bênção, de testemunho na sua vida. Confie em Deus, é a sua vida. Tudo vai passar, isso também passará. Mas creia na fidelidade do Senhor. Não aceita, tem vindo pensamentos negativos na sua vida? Não deixe eles dominarem a sua mente. O que estava te afligindo até agora? Qual a situação que você estava vivendo até agora? Creia nessa mudança. Creia na restauração. Creia na mudança da sua vida. Creia na mudança da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Creia naquilo que você precisa, pessoal. Acredite nisso. Você precisa de vitória em qual área? Creia nisso. Declare isso, Senhor. Eu creio, Senhor. Declare isso, eu creio na restauração, meu Pai. Eu creio na mudança. Eu declaro força, meu Pai, na minha vida. Eu declaro poder na minha vida. Eu declaro a graça que eu preciso, meu Deus. Eu creio. Eu declaro, meu Pai. Eu creio que tudo se reverterá em bênção. Tudo se reverterá em crescimento. Tudo que agora eu não estou vendo. Tudo que agora me parece que eu estou sendo afligido de todos os lados. Eu creio, meu Pai, na bênção. Eu creio no testemunho. Eu creio, meu Pai, que isso vai se reverter para a glória do Senhor. Eu creio que isso vai se reverter para a bênção, meu Pai. Eu creio que isso vai se reverter e se tornará um manancial de bênção na minha vida. Eu creio que isso se tornará um testemunho poderoso na minha vida. Creia nisso em nome de Jesus. Creia na vitória. Creia na prosperidade. Creia nas mudanças que você precisa. Creia nas restaurações que você precisa. Creia na mudança daquele coração. Creia na mudança daquela circunstância. Creia na sua mudança. Não espere pela mudança dos outros. Mude você, dê condições você. Não espere o outro não é o outro, a vida do outro. Ah, mas me interfere, é verdade, pode te interferir um monte, mas você não tem poder sobre ele. Você tem poder sobre a sua vida apenas. Esse é o controle que eu posso ter. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer lá fora. Eu não tenho controle sobre o clima. Eu não tenho controle sobre as pessoas. Eu tenho controle sobre a minha vida. E a palavra já diz que se uma pessoa ela tiver a capacidade de controlar a sua língua, ele já é perfeito, para a gente ver o nível de desafio. Então, antes da gente querer dominar o outro, convencer o outro, eu preciso me convencer da palavra. Eu preciso me colocar
na posição, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu vou fazer, eis-me aqui, eu vou dar a condição que o Senhor precisa, eu vou dar a condição que o Senhor tem buscado em mim, Senhor. Eu vou quebrantar o meu coração, eu vou falar diferente, eu vou ter uma postura diferente, eu vou ter uma reação diferente, eu vou fazer de uma forma diferente, porque eu quero fazer a sua vontade. Eu creio, meu Pai, nessa situação, que hoje parece um deserto, Senhor, parece que não acontece mais nada, que o Senhor está criando um grande jardim, um grande abençoado bosque, de vitórias, Senhor, de bênçãos, daquilo que para mim, se eu não tiver esperança, eu não vejo saída, como eu tenho esperança, eu creio, isso vai ser um testemunho, Senhor. Afinal, eu passei por tantas coisas, por que eu não vou passar agora? O Senhor me deu livramentos antes, por que não daria agora? Então se eu passei lógico, vamos pela lógica. Então se o Senhor te sustentou até aqui, por que Ele não sustentaria mais? Se as bênçãos, se as vitórias, elas, a maioria das vezes, ela vem com cara de gigante, ela vem com uma cara feia, ela vem com uma cara de problema, ela vem com uma cara, mas é um teste. Todo mundo enxergava o Golias como um problema, Davi enxergou como uma oportunidade. Todo mundo enxergava para o tamanho do Golias, Davi enxergou o tamanho de Deus. Aí que está a diferença. Quem é de fé, quem tem o Espírito Santo, tem uma outra perspectiva. Ela não vê como todo mundo vê, ela não fala como todo mundo fala, ela não pensa como todo mundo está pensando, porque ela tem uma perspectiva de fé, ela tem uma perspectiva de esperança. Então olho para aquele problema, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou confiar em Deus. Eu vou fazer a minha parte, eu vou melhorar todos os dias, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me esforçar naquilo que cabe a mim, que está vindo até as minhas mãos. Mas eu vou tirar os olhos daquele problema, eu vou falar com o problema. Ossos secos, casamento, filhos difíceis, situações difíceis, ouçam a palavra do Senhor, porque eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Eu estou falando diferente, eu não estou mais falando, nossa, mas essa situação não muda, mas essa pessoa não muda, porque essa situação não vai sair disso. Não, eu abençoo a sua vida, eu declaro mudanças. Veja, é uma mudança interna, pessoal. Deus só vai fazer quando houver a mudança interna. Nós falamos de manhãzinha, o esforço da palavra de Deus não é para a minha salvação, é para a minha santificação. Porque se eu sou santo, eu serei salvo, mas eu nunca serei salvo sem ser santo. Então, a palavra de Deus, ela vem para moldar o meu caráter. Então, meu caráter vai sendo transformado, eu vou me parecendo mais com o Senhor, eu vou me alinhando mais a Ele. E quando eu vou me alinhando mais a Ele, Ele pode me abençoar. Porque eu estou agindo pela fé. E quando eu ajo pela fé, eu agrado a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então a palavra está me dando todas as direções, me agrada, se aproxima, viva pela fé, declare pela fé, ore pela fé, abençoe pela fé, haja, tenha boas atitudes pela fé, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. E a palavra está vindo e está dividindo, e está me revelando as minhas intenções e as minhas motivações, são certas, são as boas. Por que eu faço o que faço? Por que eu faço desse jeito? O que eu quero conseguir com isso? O que eu quero conquistar com isso? É o certo? É o propósito certo? Então tá bom. Não é? Então também estou entendendo porque não está fluindo. Então tome essa decisão. Eu peço que você estenda as mãos para a direção que está a sua casa e que você abençoe aquele lugar. Que você abençoe a sua família, que você abençoe o seu casamento, que você abençoe os seus familiares, que você abençoe aquilo que você precisa de respostas e que você declare lá. Às vezes lá você tem um filho, você tem um marido, você tem uma esposa que estão em dificuldades, estão agindo de uma forma errada. Abençoe aquilo lá, abençoe aquela casa, declare harmonia, declare vitórias, declare bênçãos, declare restauração, declare portas abertas, declare um novo tempo na sua vida, declare aquilo que você deseja. Lembra que a gente tem falado da visão, do sonho? Você tem visão? Como é que você quer? Por que a gente fala do painel dos sonhos? Porque a gente precisa de visão.
Então eu tenho a visão, meu Pai, eu quero meu casamento assim, eu quero meu casamento, meus filhos assim, eu quero a minha casa assim, eu quero todos sentados à mesa, eu quero todos aqui sentados comigo, eu quero os meus familiares aqui nessa igreja sentados, convertidos, abençoados, orando junto comigo. Eu declaro a força, eu declaro caráter, eu declaro visão, declaro discernimento. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro bênçãos. Se você está com a sua família, dá a mão para ela, dá a mão para o seu familiar e concorda com as vitórias deles. Eu declaro, meu Pai, minha casa abençoada. Eu declaro, meu Deus, a minha casa vitoriosa. Eu declaro, meu Deus, a manifestação do Teu poder na minha vida, Senhor. Eu declaro, Senhor, meu Pai, esse Espírito poderoso de esperança, Senhor. Nós declaramos vitórias, nós declaramos suprimento, Senhor. Nós declaramos portas abertas, Senhor. Nós declaramos casamentos restaurados. Nós declaramos casamentos com carinho, com amor, meu Pai. Nós declaramos filhos obedientes. Nós declaramos, meu Pai, filhos comprometidos. Nós declaramos, Senhor, filhos salvos, filhos servindo a palavra, servindo ao Senhor, como instrumentos poderosos, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Nós declaramos, meu Deus, um povo abençoado. Nós declaramos, meu Pai, aquele parente, aquele familiar, meu Deus, na sua casa, na sua presença, meu Pai. Nós declaramos uma casa abençoada, uma casa unida, uma casa próspera, uma casa vencedora, uma casa, meu Pai, onde a presença do Senhor habita ali, Senhor, que não é mais aquela coisa chata, aquele desânimo, aquelas brigas, meu Deus, mas nós declaramos um lugar de paz, um lugar de união, um lugar de vitórias, meu Pai, um lugar de resposta, Senhor, um lugar onde o Espírito Santo tem lugar para trabalhar, meu Deus, nos corações, nas mentes, meu Pai. E nós declaramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor, que cada situação que nós estivermos vivendo, Senhor, que nós venhamos a olhar com esse olhar da fé. Tudo passa, Senhor, tudo passa, e aquilo já se tornou um testemunho, meu Pai, na minha vida, um testemunho na minha casa, um testemunho para a minha família, Senhor. Nós declaramos a vitória do Teu povo, Senhor. Nós declaramos famílias unidas, declaramos casamentos restaurados, declaramos, meu Pai, uma casa firme, declaramos, meu Pai, uma casa próspera, declaramos bênção, Senhor, na vida do nosso povo. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Abençoo cada casa, cada casamento, filhos, maridos, esposas, Senhor. Nós declaramos vitória, Senhor, declaramos o melhor tempo das nossas vidas até então, para a glória do Senhor, para testemunho do Senhor, meu Deus, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, Senhor. Eu declaro, nós profetizamos e declaramos na vida do nosso povo as bênçãos, meu Pai, as respostas que nós precisamos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.